volta no segundo episódio do seu podcast, o podcast Além do Sábado, que é o melhor podcast de todos. Gente, falando de estudo da lição jovem, falando de estudar a Bíblia de maneira contemporânea, não há podcast melhor. E a gente vai estudar hoje, vamos discutir sobre liderança, porque liderança é construída na dependência de Deus. Correto, pastor Saulo? Isso mesmo. No serviço, na parceria de gerações, correto, pastor Victor? Perfeito. Então é o seguinte, senhor Targino, vou começar esse podcast já pedindo para que vocês se apresentem e aí eu vou pedir para que o pastor Saulo faça a prece, peça a bênção de Deus sobre essa discussão que está imperdível, porque a gente vai aprender sobre liderança espiritual a partir da vida de Moisés e de Josué. Correto? Perfeito. Soco aqui, pastor Victor. Em nome de Jesus. Para cima! Pastor Saulo faz a oração e depois a turma se apresenta então. Vamos inverter dessa vez. Vamos orar. Deus e Pai, nós estamos aqui para iniciar a discussão a respeito de um tema tão especial, tão importante. Ajude-nos para que as lições aprendidas aqui sejam colocadas em prática. Derrame a tua bênção sobre cada telespectador. Nós pedimos isso, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Quem vos falou foi o pastor Saulo. Pastor Saulo é a referência teológica deste podcast, está aqui em todos os episódios, é bancada fixa. Pastor Saulo, manda um salve, um alô para todo mundo que está nos assistindo. Olá, galera. Um abraço para você que está sempre nos acompanhando aí, tá? Nos nossos podcasts, nossas discussões aqui bíblicas, tá? Sobre temas tão relevantes. Nossa gratidão por sua companhia, tá? Boa. Pastor Victor, manda ver, dá seu salve, dá um alô para todo mundo. Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que não sei quando vocês irão assistir esse podcast, mas é um prazer estar aqui novamente com vocês. Mais uma lição, mais um estudo, falando agora sobre Josué. Pastorzão, eu estou devendo de guiar na lição. Nessa lição, a gente vem aprender um pouquinho mais e vem guiado, né? Ser guiado por Deus em nome de Jesus. Muito bom. Targino, líder jovem da Igreja Central de Niterói, esteve no primeiro episódio, agora está no segundo episódio. Sempre é bom ter você aqui conosco. Manda seu salve, seu alô com você na voz. Queria agradecer, primeiramente, ao convite. É a terceira vez que eu estou aqui, fico muito feliz, porque eu ouço vocês e é sempre gratificante estar ouvindo aqui os pastores, e tem sempre muito a contribuir com a nossa lição. Queria, meu nome é Kaique Targino, acho que a galera já está acostumada já, né? E queria dar boa noite também para os lançamentos aqui da mesa. Só tem pastor, estou aqui, tá na encolha. Todos nós fomos chamados ao sacerdócio. Isso. Vamos lá, gente. Já pensou em ser chamado de repente para liderar um exército sem nunca ter treinado para isso? Foi exatamente o que aconteceu com Josué quando os amalequitas atacaram Israel no deserto. Pastor Saulo, contextualiza para quem não leu, para quem não está atento a essa discussão. O que foi que aconteceu no meio do deserto e Josué teve que ser destacado para enfrentar um exército? Relembra para a gente. Interessante, né? Logo no capítulo 17 de Êxodo, né? A gente tem aqui o desafio da água da rocha, né? Quando o povo murmurou contra Deus e contra Moisés. Então esse foi um episódio muito, muito ruim, muito feio na história, né? Eles contestaram e duvidaram da presença de Deus. Está o Senhor entre nós ou não, né? Esse foi o ponto ali em questão. Então, Deus encontrou uma forma de exaltar Moisés. Esse é um momento aqui que eu quero destacar, muito interessante, que Moisés, que era o líder, deveria estar na dianteira do povo, deveria estar à frente. Quando ele recebe as críticas, ele passa para trás do povo. Nossa. Passa para trás do povo. E aí Deus diz assim, Moisés, passa diante do povo. Chama os líderes e passa diante do povo. No verdadeiro lugar de um líder, sempre na frente, não é atrás. Pastor, só uma pausa. Sim. Isso aqui, eu não queria que o senhor avançasse sem a gente pontuar uma coisa aqui. E eu acho muito legal o senhor ter trazido esse assunto. O senhor sempre traz assuntos por ângulos diferentes e isso soma demais com o nosso conhecimento bíblico e nossa percepção sobre a ação de Deus. A ênfase está na liderança, mas eu queria dar um ponto antes de o senhor avançar, como isso afeta
ou melhor, como os liderados podem afetar o emocional do líder, né? Sim, claro. Você imagina a luta de Moisés com esse povo, e aí eu acho que abre uma lacuna logo de cara aqui nesse episódio. Você pode ajudar o seu líder a estar na frente, ou você pode ajudar o seu líder, ou piorar, ou Uhum, prejudicar o seu líder e levá-lo lá para trás, sim. com as suas reações ou com as suas escolhas comportamentais Moisés diante dele. ficou abatido emocionalmente, lógico, Muito. né? O povo queria apedrejar Moisés, né? E aí Deus resolve essa situação, tá? De algumas formas, né? E aí Deus pede Moisés para passar adiante do povo, tá? O povo estava a ponto de apedrejar Moisés. E aí Moisés passa diante do povo e Deus exalta Moisés quando ele faz a água sair da rocha. Então não se trata apenas de um milagre para fazer o povo beber. Deus faz um milagre para também exaltar o seu líder, para reerguer seu líder que estava cabisbaixo, desanimado, desmotivado. Então Deus recupera o ânimo de Moisés ao fazer o milagre. Deus mata 2 coelhos com a cajadada, né? Ele sacia o povo, mata a sede do povo, mas também Reafirma a exalta, autoridade. reafirma a autoridade do seu líder. Aqui a gente vê claramente uma distinção entre a reação de Arão, quando foi pressionado, fez um bezerro de ouro, e Moisés, quando foi atacado, questionado, ele se desanima, mas ele não cede à pressão do povo, ele não se junta ao povo para criticar Deus. Aí você vê, né? Então, Desculpa, pastor. pode Não, falar. é porque assim, você vê Deus restaurando, mas você vê o surgimento de um líder novo, Sim. inexperiente, mas disposto. Sim. No meio da batalha, no meio do ataque, Josué se destaca e toma a frente e opera uma coisa bonita para Deus. E eu fiquei pensando, o senhor trouxe o destaque, pastor, sobre Moisés aqui, eu vou trazer o destaque sobre Josué. Uhum. E trago o destaque de Josué em espelhamento sobre a realidade muitas vezes percebidas na Bíblia e que se repete nas nossas vidas. Por que será que Deus escolhe e coloca pessoas tão jovens em situações tão adversas, tão desafiantes? Já viu isso acontecer, pastor? Já, muitas vezes, né? Muitas vezes. É interessante que logo após esse episódio, eles continuam a jornada e aí vem Amaleque, né, com seu exército, agora já era o segundo desafio, né? Então o primeiro desafio é a falta de água, o segundo desafio, no deserto aqui, o exército inimigo invadindo o povo e tentando atrapalhar ou frustrar os planos, né, os objetivos daquela nação. E de Deus também. E aí quando Moisés, que era o experiente para a guerra, formado na academia do Egito, agora chama Josué, que não tinha habilidade nenhuma para a guerra, para liderar um exército, né? Ó, você vai liderar um exército e vai lutar, guerrear contra o exército dos amalequitas. E a Bíblia diz que que Moisés sobe com Arão e com Ur para um monte e ergue as mãos enquanto a batalha estava acontecendo. Então olha só que postura, né? Moisés era um líder experiente, mas já estava cansado, né? Já velho, já tinha aqui mais de 80 anos. Ele sobe ao monte, ergue as mãos, e quando as mãos dele estavam erguidas, Josué estava vencendo. Quando as mãos cansadas abaixava, ele perdia a guerra. Então, interessante isso aqui, né? E aí Arão e Ur se colocam como suporte, né, para segurar os braços de Moisés para que a batalha continuasse, né? É interessante, como o Binho destacou, você também destacou, que a pessoa que está sendo liderada pelo líder pode colocar ele para baixo. Mas aqui a gente vê o ao contrário, né? Uhum. A gente vê e vê Arão apoiando o seu líder, que é algo muito positivo que a gente... Sempre haverá, né, pessoas assim. Sim. É uma atitude antagônica à reação do povo, né? Momentos antes. Né? Deus também apoia, né, através de outras pessoas, para que essa liderança não seja um cargo tão cansativo. E respondendo a sua pergunta, em questão por que Deus me levanta tantas pessoas jovens, eu acredito que a gente enquadra muito Deus em uma caixinha. E aqui a gente quer pensar pelo nosso pensamento limitado. Então, quando a gente vê uma situação como essa, onde um general com grande experiência seria a pessoa mais capaz e melhor para ser colocada nessa situação, Deus faz o ao contrário. Levanta um jovem
Então é muito interessante como Deus age de formas que a gente não imagina ou pensa por causa da nossa mente limitada. Mas a gente tem que entender que o nosso Deus é um Deus de sabedoria ilimitada e poderoso. Perfeito. Respira, respira aí. Ó, será que a liderança verdadeira nasce no campo de batalha da vida e não nas salas de conforto? Calma. A liderança é forjada quando dizemos sim, mesmo sem tivermos ou mesmo sem os recursos completos para realizar alguma coisa. Liderança tem a ver com aquele que primeiro diz, vamos fazer algo. Não é aquele que tem a melhor ideia, mas é aquele que tem a primeira disposição para que haja uma mudança de realidade. Quando a gente olha para essa história, a gente precisa lembrar que a força vem de fé, e a gente está falando de liderança espiritual. Jesus aprende que a vitória, ou melhor, Josué aprende Jesus, né? Josué aprende que a vitória não vinha de espada. Primeira lição dele, a vitória não vem de espada. Nem da habilidade para Para fazer, mas liderar um veio exército, né? da intercessão de Moisés. Então a gente tem um claro destaque aqui que a oração tem poder, que a oração move o céu. Então essa cena dos braços erguidos, tão claramente ilustrada pelo pastor Saulo, mostra essa combinação do esforço humano com a ação divina. Ou melhor, Era muito importante para Josué em sua primeira batalha que ele fosse vitorioso. ter o apoio. Que ele fosse vitorioso. Era a sua primeira experiência. Imagine se Josué volta derrotado, né? E ele experimentou as duas coisas. Ele experimentou momentos de vitória e momentos de derrota no meio da batalha. Embora no final da batalha ele saiu vitorioso, mas ele também experimentou momentos difíceis na Então, batalha. pastor Saulo, Nesse processo aí, em sua primeira experiência, ele teve que lidar com o fracasso por instantes. Mas ele teve que lidar. tem uma pergunta. Sim, pode fazer. O que é mais fácil? A partir da sua fala, quero ouvir o senhor que está muito calado, pastor Victor, está muito calado, quero você participando ativamente. O que é mais fácil? Lutar no vale ou permanecer firme na oração no monte? O que é mais fácil? O que é mais fácil? A gente permanecer na luta do vale ou permanecer na oração do monte? Quando você fala vale, você fala abundância? Não, estou falando vale é a guerra lá embaixo Guerra. na atividade. Ah, agora entendi. Vou traduzir para ficar claro para você que está ouvindo. Se o pastor Victor não pegou, talvez outras pessoas não Agora tenham pegado. peguei. É mais fácil ser Josué trocando pancada lá na. Vou fazer mais fácil ainda. É mais fácil ser Marta ou Maria? Marta cuidando das coisas da casa, para um lado, para o outro, execução, ou Maria em oração aos pés de Jesus? O que é mais fácil? O que é mais fácil? Gostou da pergunta aí para vocês? Pode falar, pastor Não, Vitor. é interessante pergunta, né? Vou até tomar aqui uma água. Porque os dois não é fácil. Porque enquanto Moisés estava lá em cima, olha só, Moisés estava lá em cima orando ao Senhor. E como eu trouxe aqui o pastor Saulo, ele precisou de duas pessoas, Arão e Hur, para ajudar. Então, uma boa notícia nesse processo é que Moisés não estava sozinho, tinha alguém para ajudar. Em contrapartida, Josué estava lá embaixo, mas em meio à luta, à guerra, tinha alguém orando por ele lá em cima. Então, ele também não estava sozinho. E tinha alguém superior a eles quatro, que era Deus acima deles. Então, qual que é mais difícil? É uma pergunta interessante. Eu acredito, pastor, que lutar sem Deus é mais difícil. Então, a minha visão, o mais difícil foi Josué. Porque se ele luta sem Moisés orando, seria difícil. Agora, enquanto Moisés orava lá em cima, Arão e o também ali auxiliando, para ele ficou mais fácil. Então, é difícil lutar sozinho, foi mais difícil para ele, mas enquanto Arão estava lá em cima com Moisés, Moisés ajudou a Josué a vencer aquela batalha lá embaixo. Eu gostei da frase que ele falou. Não sei se Lutar vocês sem pegaram. Deus, Lutar sem Deus. é o desafio. Porque, na verdade, nós corremos o risco no campo de batalha de estar lutando sozinho, né? Com a nossa habilidade sem independência, né? Sem independência. Eu nem diria, pastor, o que é mais fácil. Eu diria o que é menos difícil. Porque viver uma vida de dependência de Deus, de oração, de comunhão é difícil.
como também lutar sozinho também é difícil. Lutar sozinho também é difícil. Mas nossa predisposição humana é para lutar e se preocupar sozinhos. Nossa predisposição humana é essa. Porque também a glória parece que no final, se a gente vencer, a Marta glória... É minha. A Marta não estava lutando sozinha lá? Senhor, você não se importa, né? E era uma luta correta. E ela estava certa nos seus questionamentos, né? Estava correta, ela tinha uma certa razão ali, né? Mas essa é a nossa tendência. Eu acho interessante, Nossa pastor, predisposição. é porque Deus sempre levanta alguém para nos ajudar, né? Moisés, se não fosse ali Arão e Ur, Moisés não iria conseguir ali vencer ou permanecer firme. Não iria conseguir. Então Deus colocou E se Arão não e Ur para tivesse isso. Moisés lá, Josué também não Não ganhava. iria. E para nós também é de igual modo, né? Como falou aqui o Targino, somos jovens. E como jovens, a gente nunca vai ganhar uma batalha sozinho. Se não for, como o pastor falou, com o joelho no chão. E também amigos que nós teremos no dia a dia, na igreja. Amigos que nos ajudam a vencer. Nos ajudam a vencer dificuldades. Nos ajudam a caminhar com ele. Então, a oração e os amigos que nós temos, nossa rede de amizade, nosso network, nossa influência, nossa relação, vai ser crucial para a gente também conseguir vencer a batalha. E lógico, Deus acima, e a gente aqui vai fazendo aqui a nossa parte, né? Muito bom, e a gente vai fechar esse segundo bloco. Mas eu acho que para fechar o segundo bloco, eu acho que eu vou começar a instaurar. Só uma correção, né? A voz aqui, a voz do além disse, pastor, primeiro bloco. Eu acho que toda vez que a gente encerrar o primeiro bloco, a gente precisa fazer um pequeno resumo. Eu vou começar agora. E um pequeno resumo, às vezes, de uma frase. Liderança espiritual é realizada em uma combinação. Fé, esforço e intercessão. Nós precisamos ter fé. A gente vai passar por questões desafiadoras que vai demandar esforço e a gente precisa ter intercessores para que a gente possa continuar avançando. Será que algumas batalhas da nossa vida particular estão passando por derrotas porque não temos permanecido no Senhor ou não temos tido intercessores suficientes? Talvez o ministério jovem que você lidera na sua igreja, talvez a própria realidade missionária da sua igreja, talvez uma obra física e estrutural, talvez a realidade de um casamento, de um namoro, as questões financeiras, porque a gente não tem permanecido. Fique aí com a gente que daqui a pouco nós voltamos, sim, não com o primeiro bloco, ou o terceiro, né? Mas com o segundo. Podcast Além do Sábado. E aí, galera do Além do Sábado, mais uma semana começando e a gente não podia deixar vocês de fora do que vem por aí. Afinal, viver com propósito é estar ligado em tudo que Deus está fazendo no meio da gente. Então se prepara, porque a agenda do Além do Sábado tá daquele jeito, cheia de missão, comunhão e muita ação. Treinamento do Caleb, dia 11 de outubro. Em Itaboraí vai ser às 9 horas no Colégio Adventista e em Campos vai ser às 15 horas na Igreja Central. As inscrições estão de volta. Sabe do que eu tô falando? Sim, é o Acamp Jovem Reset, de 31 de outubro a 2 de novembro, lá no CT de Papucaia. As presenças confirmadas são Magem Norte, Sérgio Saas, Cristiano Halab e o pastor Robson Aleixo. Atenção, os alojamentos já esgotaram, mas ainda dá para garantir a sua vaca na barraca. Valor R$ 385 por pessoa. Para mais detalhes, acesse @Adventistas Rio Fluminense no Instagram. Quer continuar conectado com a gente? Segue lá, @Além do Sábado no Instagram, TikTok, YouTube e Spotify. E lembre-se que a gente não vive só de eventos, a gente vive de propósito, porque caminhar com Deus é todos os dias e é além do sábado.
Voltamos ao segundo bloco desse episódio que está falando sobre liderança, assunto importantíssimo. Estou aqui com líderes da igreja, sejam eles pastores, na área jovem. A gente pode trazer aqui muita coisa legal. E, obviamente, a partir da história de Moisés e de Josué, que é o tema dessa lição. Vamos embora! Moisés ora no monte, Josué luta no vale. A vitória vem porque ambos estavam conectados, correto? Isso aí. Integração, gerações integradas para cumprir a missão de Deus. Quem é que foi um Moisés na sua vida? Para e pensa aí, você que está nos assistindo, quem foi um Moisés na sua vida? Essa pessoa que te influenciou, que foi suporte, que foi auxílio, que foi condução, direcionamento, essa pessoa usada por Deus. Lembra aí, quem foi um Moisés na sua vida? Minha mãe, da sua forma, ela me influenciou para voltar para a igreja. Muito tempo eu estive afastado e fiquei longe dos caminhos de Deus e tal. Ela me trouxe, ela foi esse pilar dentro da minha casa. E graças a Deus hoje a gente consegue sentir o Espírito Santo na minha casa. E isso é muito bom quando você tem essa liderança para te influenciar positivamente. Porque a gente sabe que nesse mundo muitas pessoas influenciam negativamente. Então, quando você tem esse exemplo positivo em sua vida, é muito bom. Gente, liderança saudável vai unir as gerações. Perceba isso, você que está nos assistindo na sua igreja. Se você percebe que há uma liderança que está dividindo as gerações, saiba que isso não é de Deus. Isso é obra do maligno, é uma pessoa que não está se permitindo ser usada por Deus. E perceba que liderança saudável não tem a ver com dominância, porque o outro só se permite dizer que está interagindo ou que está fazendo uma formação, uma mentoria, que está passando bastão, se aquele que é menos experiente fizer somente aquilo que ele manda. E aí não dá para unir o vigor mais a experiência. Você precisa permitir que o outro se desenvolva, que o outro tenha um ambiente saudável de unidade para que eles possam viver juntos. Grandes empresas, e saindo do tema bíblico, mas trazendo o contemporâneo para dentro, exemplo da Brastemp, ela, algum tempo atrás, ela eliminou paredes. Em vários setores, eles deixaram um ambiente de trabalho unificado, de gerações diferentes, para que houvesse diálogos entre eles e soluções de problemas de maneira integrada. A gente precisa ter essa percepção. Pastor Saulo, você que é o mais experiente da gente aqui, é aquele que tem mais experiência ministerial. Te chamou de velho. Não. Estou valorizando a experiência. Como é que a gente pode, pastor Saulo, dentro das tarefas de Deus que nós devemos executar, evitar, ou dicas que a gente pode seguir para evitar esses conflitos de gerações? E sim, utilizar deste ambiente eclesiástico para unir as gerações no propósito da missão. Eu acho que a geração mais experiente precisa olhar para os mais novos e dar a eles a mesma oportunidade de viver o que você que é experiente, que já viveu. Então, um dia você também não foi experiente. Com possibilidade de erro. Um dia você também errou, não é? E alguém apostou em você, acreditou em você e deu desafios para você. E foram esses desafios, apesar de você ter se sentido despreparado no passado quando recebeu esses desafios, essas missões, que fez de você alguém experiente. Então, às vezes, a gente quer evitar que os jovens se exponham a tais riscos, a gente os responsabilidades. Outra coisa, nunca se compare você com a sua experiência com alguém que não teve, né? No meu tempo que era bom. Outra coisa, é mais fácil eu que sei fazer, executar a tarefa, do que ensinar ou ter a paciência de ver outro realizando sem ter a mesma habilidade e experiência. E outra coisa. É mais fácil, mas não é o ideal. Não é o porque ideal. senão você sempre vai estar fazendo e não vai preparar outra geração não vai se formar. Não vai se formar, entende? Outra coisa, seja tolerante com quem erra. Seja tolerante com o jovem que vai assumir uma responsabilidade e que vai errar. Possivelmente, outro detalhe, seja tolerante pelo segundo motivo.
ele poderá fazer o mesmo que você já fez, de forma diferente do que você fez. E alcançar resultados E alcançar diferentes. resultados diferentes. Ou os Ou mesmos. talvez resultados semelhantes. Entende? Mas isso não é motivo para que eu possa criticar, duvidar, não é isso? Ou fazer avaliações negativas a respeito da forma como ele está conduzindo, né? Então, eu diria que essas dicas são fundamentais para que a gente pudesse envolver uma nova geração, tá? E dar espaço para que eles se tornem experientes. Precisam fazer de forma supervisionada, orientada, mas você não precisa dizer ou determinar que eles façam exatamente como você fez. Ah, no meu tempo eu fazia assim. Bom, beleza, mas eu quero fazer diferente. E tem o Será- direito de E querer eu fazer tenho o diferente. direito de querer fazer diferente, desde que eu não fira nenhum tipo de princípio, eu posso ter pontos de vistas ou estratégias diferentes para alcançar resultados parecidos. Pastor Victor, senhor Targino, olha só o que eu vou falar e veja se vocês concordam comigo. Porque o pastor Saulo falou para a geração mais experiente, eu vou falar para a geração menos experiente. Veja aí, vocês são menos experientes. Olha, pastor, agora eu estou do seu lado. Veja se faz sentido o que eu vou dizer. Essa panelinha dos dois. Tá vendo aí, Targino? Aqui os cabelos brancos. Veja se vocês pegam isso aqui, ó. Seja fiel no pouco e você vai ser usado no muito. Aprenda, nova geração, a se colocar para as pequenas tarefas. Sim. Às vezes a gente está preocupado em atuar em grandes coisas, quando Deus está nos chamando para realizar essas pequenas tarefas antes de termos tarefas de maiores responsabilidades. É. A gente vai fazendo um processo de evolução. Antes de Josué ser o chamado para ser líder do exército, ele era o servo de Moisés. Exato, estava ali aprendendo, observando. Então a gente precisa ter essa paixão. Eu quero dar esse conselho. Tenha paixão pelas pequenas tarefas que Deus colocou nas suas mãos. Às vezes, se Deus te colocou e te pediu para ser recepção da igreja, às vezes Diácono, não é? diácono, que é uma. Nobre tarefa. Não, é que o diácono, ele. As pessoas às vezes não sabem disso. Na ausência dos anciões, aquele que lidera a igreja é o diácono. Diácono. E também é ordenado, né? Assim como os anciões. Exato, então o diácono é assim, uma responsabilidade gigantesca, só que as pessoas pensam que diaconia é abrir e fechar a igreja. E diaconia tem a ver com cuidado dos aflitos, dos pobres, das viúvas. Então a gente tem aqui, ó, o pessoal fala, né, do levita, não, porque eu trabalho no Ministério de Louvor, eu sou levita. Não, cara, levita sou eu, pastor Saulo. Você é diácono, você presta um serviço à igreja. Todos aqueles que estão exercendo seus dons da igreja são parte da diaconia. Mas aprenda a apreciar as pequenas tarefas de Deus. Pastor. E aí eu fecho com uma frase para ser frase de corte. Ó, gostou? Começamos a entrar nessa fase. Já estamos Frase nessa de fase, corte. já estamos nessa fase. Hein? Lá, já entramos Nesse nela, nível. já entramos nela. Gente, Deus não precisa de grandes talentos. Deus precisa de corações fiéis. Vou repetir. Deus não precisa de grandes talentos. Deus precisa de corações fiéis. Antes de querer realizar algo grandioso para Deus, entenda que a maior prova de amor, e isso é absurdo, colossal em termos de relacionamento, é sua fidelidade naquilo que ele te pediu, mesmo que seja pequeno. Faz sentido para vocês? Top. Pastor, eu queria fazer 2 comentários. Um da lição da Bíblia para corroborar com o que o senhor disse. Em Êxodo 31, 33... Vou te ajudar. Muito obrigado, pastor. Em Êxodo 33, versículo 11, olha o que fala aqui que interessante. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial. Porém, o moço Josué, seu auxiliar, filho de Nun, não se afastava da tenda. Moisés estava lá falando com Deus, e onde que estava Josué? Na tenda. Porque ele entendeu que ali ele era servo, ele estava aprendendo, ele estava ali como discípulo. Eu queria pegar essa palavra, porque o discípulo é alguém que aprende. O discípulo tem alguém que vai ensinar, ele está ali aprendendo. E Josué, ele se colocou na condição de discípulo, de parar e de aprender. Opa, ele é meu líder, estou aqui e vou aprender. A lição de segunda-feira traz algo muito interessante,
eu também queria compartilhar para fechar essa ideia. Fala bem assim, ó. Obrigado, pastor. Graças. Fala bem assim, ó. Ele demonstrou qualidades que todo líder espiritual precisa desenvolver. Obedeceu rapidamente a voz de Deus sem questionar. Então, primeiro, ele foi discípulo na obediência, discípulo ao entender que ele estava ali para aprender e também ele não questionou a Deus quando Deus chamou. Então, isso é muito importante para a gente hoje. Cara, isso é É muito nos bom, pastor. colocar como servo, aprendendo um pouco, ser ordinário, aprender o ordinário, as coisas simples, para nos preparar para o extraordinário. Ele fez isso. Ele viveu o ordinário de Deus, para depois viver o extraordinário de Cara, Deus. isso é muito forte que o pastor Uhum, Victor falou. sim. A gente aprender no ordinário. E talvez aí, pastor, eu fico pensando, e eu tenho certeza que está isso no seu background enquanto o senhor fala, é que você realizar o ordinário não necessariamente está naquela expectativa de ter o extraordinário. De fato. Porque o extraordinário depende da vontade de Deus. E para muitos viver o ordinário vai ser o extraordinário. Você ter o devocional todo dia de manhã por 10 anos, por 20 anos, por uma vida. Então isso é extraordinário nos dias de hoje. Então essa percepção que o senhor trouxe, pastor, foi muito forte. A gente ter essa percepção de ser ensinável, de estar ali na tenda. E aí Deus falou assim, olha, esse camarada tem meu coração. Tem um coração parecido com o meu, posso usá-lo, porque ele vai estar se colocando à disposição. A gente está caminhando para o final, e aí eu já quero trazer aqui para a gente um encerramento mesmo. Que lições vocês percebem individualmente a respeito deste aprendizado? Como é que você olha para tudo isso e fala assim, olha, eu, Tragino, aprendi isso. Eu, Saulo, aprendi isso. Eu, Victor, aprendi isso. Errei o nome? Não, tá certo. Tragino, Tá. né? Tragino, ok? Binho, pastor Binho e os demais pastores. Às vezes nós esquecemos que o Jesus, o Deus que a gente serve, veio a esse mundo servir. Então, muitas vezes as pessoas têm uma mentalidade horrenda de acreditar que o líder é servido e não a pessoa que serve. Então, nós como líderes devemos dar esse exemplo. Eu também queria pegar um gancho bem curtamente que falar, como o Saulo disse, que as pessoas com mais experiência deveriam ter paciência com aqueles que têm menos experiência. Nós, como pessoas com menos experiência, devemos também olhar para os pastores e líderes e aprender, né? Não com soberba de achar que sabemos tudo, porque às vezes nós jovens temos isso. A gente tem que olhar para o exemplo de Josué e ver que ele estava ali do lado, como o senhor bem disse, estava do lado ali de Josué e aprendendo com ele. Durante esses anos que ele passou no deserto, ele aprendeu com Moisés. Então que a gente deixe essa soberba de lado, de achar que a gente não consegue aprender nada com ninguém, seja a pessoa mais velha, seja a pessoa mais nova. Aprendemos com todos e devemos seguir o exemplo de Jesus, que é servir os nossos irmãos. Excelente. Perfeito. Victor, pastor Saulo. Eu aprendo que talvez seja um grande plano de Deus que novas gerações de líderes e antigas gerações de líderes estejam se fundindo para formar o ideal de Deus da liderança, né? Então tem uma lição aqui. A outra lição que eu aprendo é que a gente precisa depender do poder de Deus. Não são as habilidades adquiridas com a nossa experiência, nem as habilidades adquiridas na juventude com a falta de experiência, nem a presunção, né, de achar que você sabe alguma coisa ou que você tem potencial para alguma coisa. É tudo pelo poder de Deus. O sucesso vem tudo pelo poder de Deus. Tanto para a nova geração que está aprendendo, precisa ter uma experiência, quanto para aqueles que já vivenciaram experiências, porque veja, a gente corre o risco de pensar que Deus vai agir, que a gente vai ser vitorioso, que a experiência que a gente vai ter agora de uma dificuldade vai ser semelhante àquela que a gente já viveu. Cada realidade é uma realidade diferente, cada desafio vai ser diferente, tá? Cada experiência vai trazer crescimento e lições diferentes para você e aprendizados diferentes. Então, tudo Pela pelo Bíblia poder de só vai Deus. ampliando, né? Tudo Só pelo vai poder de aumentando. Deus, só vai aumentando. Pastor, eu creio que Josué teve algo que para mim é crucial para a vida. Eu tento levar isso para minha vida, sabe? Que é a humildade. Ele teve a humildade suficiente, como a gente deu aqui o exemplo,
de saber que enquanto Moisés estava falando face a face com Deus, alguém tinha que ficar na tenda. Ele, opa, eu estou aqui para ficar aqui embaixo, vigiar a tenda e não largar ela de modo nenhum. Então eu tenho a humildade de reconhecer, como falou o Targino, que tem um líder. Esse líder ele vai ter uma experiência e tem uma vivência. Eu vou aprender, eu vou servir, eu vou sentar ali do ladinho dele. Cara, como que eu posso te ajudar? Como eu posso te servir? Como eu posso ser útil? Como eu posso aprender contigo, sabe? E o discipulado prático é isso. Alguém ensina, outro aprende. Ele teve a humildade de se colocar como servo, como alguém que estava aprendendo e fazer o melhor. Acho que é isso. Acho que é isso. A gente servir a Deus com o nosso melhor, não importa a condição que eu tenha. Mas onde eu estou, servir a Deus com humildade da melhor forma possível. Muito bom. Minhas palavras finais para você que está nos assistindo. Gente, liderança é coragem, é dependência de Deus e é parceria entre as gerações. Tem um desafio para você dessa semana. O desafio é você pedir a Deus por um Moisés. Ore a Deus e fale, Senhor, me traga alguém que me mentoreie, que me discipule. Peça a Deus um Moisés. Segundo, quem vai ser o seu Josué, independente da idade que você tem? Quem é que você vai discipular? Quem é que você vai ensinar no serviço e ensinar a missão de Deus? Josué descobriu cedo, gente, cedo que liderança não é sobre status, mas é sobre missão. E a missão cumprida só acontece quando caminhamos juntos, sustentados por Deus. A gente fica por aqui e se encontra no próximo domingo nesse podcast Além do Sábado. E Targino, fecha o nosso podcast pedindo a bênção de Deus para que nós possamos viver durante essa semana esses desafios e que a gente possa encontrar um Moisés para a nossa vida e um Josué para que a gente possa continuar esse legado de liderança tão bem demonstrado no livro que estamos estudando. Oremos. Pai bendito, obrigado pelas nossas vidas e por estarmos aqui presentes nesse podcast para falarmos de Ti, Senhor. Obrigado porque durante a nossa jornada o Senhor coloca um Moisés e coloca um Josué em nossas vidas. Que o Senhor nos capacite, o Teu Espírito Santo nos conduza por esses caminhos e que a gente saiba ensinar e aprender. Que a gente tenha a humildade que o Senhor teve ao vir a esse mundo e também a gente saiba servir, Senhor. Porque benditos são aqueles que servem e guardam os Teus mandamentos. Que todos aqui presentes saiam renovados com o Teu Espírito Santo. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.